Façamos hoje a leitura dos capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Capítulo 4. Os líderes do reino de Salomão. Assim, Salomão reinou sobre todo Israel. Estes eram seus líderes. Azarias, filho de Zadok, era sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, secretários. Josafá, filho de Aiube, cronista. Benaia, filho de Joaida, era chefe do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, supervisionava os governadores. Zabude, filho de Natã, era sacerdote, amigo do rei. Aizá, o mordomo, e Adonirão, filho de Abda, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que supriam de mantimento o rei e sua família. Cada um fornecia mantimentos para um mês no ano. Estes eram seus nomes. Ben-Hu, esses eram seus nomes. Ben-Hu, nos montes de Efraim. Ben-Dequer, em Macás. Saalabim, Bet-Semes e Elon-Bet-Hanã. Ben-Rezed, em Arubote. Este também tinha Socó e toda a terra de Efé. Ben-Abinadab, em toda a região montanhosa de Dor. Este era casado com Tofate, filha de Salomão. Tafate, filha de Salomão. Baanã, filho de Aiude, em Tanaque e Megido, e em toda a Bet-Seá, que está junto a Zaretá, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seá até Abel-Meolá, para além de Jocmeam. O filho de Geber, em Ramote-Gileade, este tinha os povoados de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, que está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainabe, filho de Dor, em Maanaim. Aimás, em Naftali, este se casou com Bazemate, filha de Salomão. Baanã, filho de Rassai, em Assé e em Alote. Josafá, filho de Paruá, em Zacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade. A terra de Sion, rei dos amorreus. E de Og, rei de Bazã. Só havia um governador naquela terra. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Glórias a Deus, aleluia. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Eles pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. O suprimento diário de Salomão era de 30 coros, da melhor farinha e 60 coros de farinha. 10 bois agordados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas foram fora os veados, as gazelas, as cabras selvagens e as aves engordadas. Pois ele governava sobre toda a região e sobre todos os reis a oeste do rio, desde Tifsa até Gaza, e prevalecia a paz por toda a região em redor. Glória a Deus. Aleluia. Judá e Israel habitavam seguros, de Dan até Berseba, cada um sob sua videira e a sua figueira, durante a vida de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cocheiras para os cavalos dos seus carros e 12.000 cavaleiros. A cada mês, um governador supria de mantimentos o rei Salomão e todos os que dependiam do seu sustento. Não deixavam faltar nada. Também levavam a quantia determinada de cevada e palha para o lugar onde estavam os cavalos e os corcéis. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. Seu conhecimento era extenso como a areia da praia. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios.
Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etan, o Esraíta, e do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama correu por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.055 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o ísopo, que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra, que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Glórias a Deus, aleluia. Façamos a leitura do capítulo 5. Salomão faz aliança com o rei Irão. Irão, rei de Tiro, enviou os seus subordinados a Salomão, quando ouviu que o havia ungido rei em lugar de seu pai, porque Irão havia sido sempre muito amigo de Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: tu sabes que meu pai Davi não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos sob os pés. Mas o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não tenho adversário nem sofremos ameaça alguma. Por isso pretendo edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor prometeu a meu pai Davi, dizendo: teu filho, que estabelecerei no trono em teu lugar, edificará um templo ao meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos acompanharão os teus servos. Eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres. Porque tu sabes que entre nós não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Irão se alegrou muito e disse: bendito seja o nome, hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo tão grande. Então Irão mandou dizer a Salomão: recebi tua mensagem, a tua mensagem. Atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipestre. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Ali as desamarrarei e tu as receberás. Em troca, tu atenderás o meu desejo, dando sustento ao meu palácio. Assim Irão fornecia madeira de cedro e de cipestre a Salomão, conforme a vontade deste. E Salomão dava anualmente a Irão 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite batido, para o sustento do seu palácio. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E houve paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram aliança entre si. Os preparativos para edificar o templo. Amém, aleluias, glórias a Deus. O rei Salomão reuniu 30.000 homens de todo Israel para o trabalho forçado. Ele os enviava ao Líbano em grupos de 10.000 ao mês. Um mês ficavam no Líbano e 2 meses descansavam em casa. Adonirão era responsável pelos trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Fora os 3.300 mestres de obra que supervisionavam aquele serviço, dando ordens aos trabalhadores. Por determinação do rei, eles cortaram pedras grandes e de alto valor para fazerem um alicerce do templo com pedras lavradas. Glórias a Deus, aleluias. Os construtores de Salomão, os de Irão e os gebalitas as lavraram e prepararam as madeiras e as pedras para edificar o templo. Amém, aleluias, glórias a Deus. Momento. Façamos agora a leitura do capítulo 6. Salomão edifica o templo. 480 anos depois,
que os israelitas saíram da terra do Egito, no mês de Zive, no segundo mês, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, Salomão começou a edificar o templo do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico na entrada do santuário do templo tinha 20 côvados de comprimento, e de acordo com a largura do templo, e 10 côvados de largura. Ele fez janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto do pátio como do santuário interior, fazendo assim salas laterais ao redor. A sala de baixo tinha 5 côvados, a do meio 6 côvados e a terceira 7 côvados de largura. Do lado de fora, ao redor do templo, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes do templo. Glória a Deus, aleluia. As pedras para a edificação do templo eram lavradas na pedreira, de modo que não se ouvia o barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo, durante a construção. A porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Assim, ele construiu e terminou o templo, cobrindo com vigas e tábuas de cedro. Também construiu os andares ao redor de todo o templo, de 5 côvados de altura, e os ligou ao templo com madeira de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: se andares nos meus estatutos, glória a Deus, executares os meus preceitos e obedeceres a todos os meus mandamentos, seguindo-os, te confirmarei a palavra que falei a Davi, teu pai, a respeito deste templo que estás edificando. E habitarei no meio dos israelitas, e não desampararei o meu povo Israel. Assim Salomão edificou e terminou o templo. Também cobriu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho do templo até o teto. Cobriu tudo com madeira por dentro e cobriu o soalho do templo com tábuas de cipreste. A 20 côvados do fundo do templo, fez uma parede de tábuas de cedro até o teto, e por dentro a preparou para o santuário interior, isto é, para o lugar santíssimo. O templo, isto é, o pátio em frente do lugar santíssimo, tinha 40 côvados de comprimento. O cedro do templo, por dentro, era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, não se via pedra alguma. No meio do templo, na parte mais interna, preparou o santuário interior para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Por dentro, o santuário interior tinha 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. E Salomão revestiu de ouro puro, também cobriu de cedro o altar. Salomão revestiu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro diante do santuário interior, que também revestiu de ouro. Assim ele revestiu de ouro puro todo o templo, também revestiu de ouro todo o altar do santuário interior. No santuário interior, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas de um querubim tinham 5 côvados cada uma, de modo que havia 10 côvados de uma extremidade à outra das asas. O outro querubim era igual, ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada querubim tinha 10 côvados de altura. Ele pôs os querubins no santuário interior,
com as asas abertas, de modo que a asa de um encostava numa parede e a do outro na outra parede. No meio do santuário, as asas tocavam uma na outra. Ele também revestiu de ouro os querubins e entalhou todas as paredes ao redor do templo com querubins, palmas e palmas abertas, tanto na parte interna quanto na externa. Glória a Deus, aleluia. Também revestiu de ouro o soalho do templo, tanto na parte interna quanto na externa. E fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham forma de pentágono. Assim fez as duas portas de madeira de oliveira e entalhou-as de querubins, de palmas e de flores abertas, que revestiu de ouro, assim como os querubins e as palmas. Fez também para a porta do templo batentes de madeira de oliveira, em forma quadrada. As duas portas eram de madeira de cipestre, e as duas folhas de uma porta moviam-se por dobradiças, como também as duas folhas da outra porta. Ele as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas, e as revestiu de ouro batido. E também construiu o pátio interior, com 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi colocado no mês de Zive, do 4º ano. No 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi terminado, com todas as suas orientações e plantas. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Glória a Deus, aleluia. Salomão edifica um palácio. Salomão construiu também o seu palácio, levando 13 anos para acabá-lo. Construiu ainda a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedros, com vigas de cedro sobre as colunas. No alto havia uma cobertura de cedro sustentada por 45 colunas em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas. As janelas ficavam em 3 fileiras, uma de frente para a outra. Depois Salomão fez um pátio de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Em frente dele fez outro pátio com suas respectivas colunas e degraus. Também fez o salão do trono, onde julgava, isto é, o salão do tribunal, revestido de cedro desde o soalho até o teto. O palácio onde morava, no pátio em frente, era semelhante a este. Também para a filha do faraó, que ele tomara por mulher, fez um palácio semelhante ao salão do trono. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida com uma serra nos seus lados interior e exterior. Isso desde o alicerce até o beiral do teto, e por fora até o grande pátio. Os alicerces eram de pedra valiosas, pedras grandes de 10 e de 8 côvados, e por cima delas havia pedras valiosas, lavradas sob medida, e madeira de cedro. O pátio grande tinha em redor 3 camadas de pedras lavradas, com uma camada de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior do templo do Senhor e o pórtico do templo. As obras do templo. Continuando o 7º, né? As obras do templo. O rei Salomão mandou trazer Irão de Tiro. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era um homem de Tiro que trabalhava o bronze. Irão tinha conhecimento, habilidade e competência para fazer todo tipo de objeto de bronze. Ele veio ao rei Salomão para fazer toda a obra necessária. Fez as 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura e 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze,
fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 5 côvados de altura. Havia redes de malha e correntes entrelaçadas para os capitéis, que estavam no alto das colunas, 7 para cada capitel. Assim fez as colunas. Fez também 2 fileiras de romãs em redor, sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto das colunas. Assim fez com cada um dos capitéis. Os capitéis no alto das colunas do pátio tinham formato de lírios e mediam 4 côvados de altura. Em cada um dos capitéis das 2 colunas, justamente em cima do bojo que estava junto à rede, havia 200 romãs enfileiradas em redor. Momento. Depois ele levantou as colunas no pátio do templo. Quando levantou a coluna direita, pôs o nome de Jaquim. E quando levantou a coluna esquerda, pôs o nome de Boaz. O alto das colunas tinha formato de lírios. E assim encerrou-se o trabalho das colunas. Ele também fez o tanque de metal redondo, de 10 côvados de diâmetro, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia botões que o circundavam, 10 em cada côvado, contornando o tanque em 2 fileiras de botões, fundidas juntamente com o tanque. O tanque estava fixado sobre 12 bois, 3 dos quais estavam voltados para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O tanque ficava sobre eles e os quadris deles estavam voltados para dentro. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha 4 dedos de espessura e a borda era como de um copo, como flor de lírio. Tinha capacidade para 2.000 batos. Fez também os 10 suportes de bronze. Cada um tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Os suportes eram assim, tinham painéis que estavam fixados em molduras. E sobre os painéis que estavam em molduras havia leões, bois e querubins, bem como nas molduras em cima. E debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze, com eixos de bronze. E os seus 4 cantos tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos com grinaldas de cada lado. A sua boca ficava dentro de uma coroa de um côvado de altura, em forma de pedestal, com um côvado e meio de diâmetro. Nessa boca também havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas ficavam debaixo dos painéis, e os seus eixos ficavam no suporte. A altura de cada roda era de um côvado e meio. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, seus aros, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios nos 4 cantos de cada suporte, formando uma só peça com suporte. No alto de cada suporte havia um cinto redondo, de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte havia apoios e painéis que faziam parte dele. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis, lavrou querubins, leões e palmas, conforme o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Deste modo, fez os 10 suportes, todos com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pisos de bronze, em cada um cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 suportes à direita do templo
e 5 à esquerda. O tanque, porém, pôs ao lado direito do templo, voltado para o sudeste. Hirão também fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para o templo do Senhor. Isto é, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 400 romãs que para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre os suportes. O tanque e os 12 bois debaixo dele. As caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Hirão fez para o rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso, que havia entre Sucote e Zaretã. Mas Salomão deixou de pesar esses objetos, porque eram muitos, não se averigou o peso do bronze. Salomão também fez todos os utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães consagrados, os castiçais de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes também de ouro, e as taças, os epivitadores, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro, e as dobradiças para as portas do santuário interior, isto é, o lugar santíssimo, e as das portas do templo, isto é, do santuário, também de ouro. Assim encerrou-se toda a obra que o rei Salomão fez para o templo do Senhor. Então Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e os utensílios, e o depositou nos tesouros do templo do Senhor. Amém, aleluias, glórias a Deus. Assim encerramos a leitura dos capítulos 4, 5, 6 e 7, do livro de 1 Reis da Bíblia Sagrada. Senhor, clamamos pelo fim dessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Senhor. Entra com providência, com teu braço forte. Manda anjos no espaço sideral, anjos espirituais para combater essas potestades, esses príncipes das trevas, essa autoridade satânica que está promovendo essa guerra através do comando da mente desses generais, desses presidentes da Rússia. Em nome de Jesus, amém, aleluias, que assim seja feito e viva Jesus.